E é com esses convidados que eu vou começar esse segundo episódio da sétima edição do Insight Infâncias. Vou apresentar eles. Raulino Júnior, que é professor, ator, produtor cultural, compositor. Gente, vocês sabem que eu só trabalho com multiartistas, né? Então eu tinha que trazer alguém que tivesse esse repertório todo dessa construção sobre o ser artista, né, Raul? Que querendo ou não, você também é um artista. E a gente está falando sobre infâncias, minha gente, mas infâncias não é só sobre alegrias, infância não é só sobre, como é que eu posso dizer, colorir, né? A gente sabe que crianças também, elas perdem o direito de sonhar. E quando eu pensei sobre isso, né, da gente trazer essa pauta, fui pesquisar sobre isso, e aí achei o projeto de Raulino Júnior, que ele tem um espetáculo, na verdade é um espetáculo musical monólogo, né? Que fala sobre as peraltices de Júnior. Falei certo? Júnior pequeno. E aí eu queria que você falasse, né, Raulino, sobre esse seu projeto e de que forma isso traz para as crianças, não só para as crianças atuais, mas as nossas crianças interior também, quanto isso impacta nesse projeto, né? Porque a gente sabe que tem muitas crianças que perdem o direito de sonhar, não só no âmbito social, cultural, de raça também. E aí eu queria que você falasse um pouco desse seu projeto, se apresentasse aí para as pessoas também. Conta aí um pouquinho para a gente das peraltices de Júnior Pequeno. Rafael, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer o convite que você me fez, também estar junto com essas pessoas assim inspiradoras, né? Que eu não conhecia, estou conhecendo agora. Eu sou compositor, sou professor da Rede Estadual de Ensino, jornalista e produtor cultural. Mas assim, eu sempre gostei muito de arte, eu vejo a arte como uma deusa mesmo, sagrada, assim, para minha vida, e eu faço muitas experiências, assim, hoje a gente está falando da criança, da infância, e a minha criança está vivíssima, porque assim, eu não passo vontade, tudo que eu tenho vontade de fazer, eu faço, e eu acho que esse ímpeto, ele é muito infantil, né, e assim, eu tenho um entusiasmo infantil para tudo que eu faço, então a minha criança está viva, assim, se eu quero experimentar a linguagem do teatro, eu vou fazer curso, né? Eu vou estudar com profissionais que já têm conhecimento. Então eu respeito muito, né, esse universo, porque eu sei que é um universo de muita labuta, né? De muita dificuldade. Então eu chego lá respeitando. E as Peraltices de Júnior Pequeno, que é o espetáculo que eu idealizei em 2024, né? Ele fez um ano agora em outubro, nasceu justamente por isso. Assim, eu tenho uma filha de 3 anos chamada Dandara. E aí eu levo muito minha filha brinca muito na rua, né? Ela não vê tela nenhuma. E eu ficava observando aquelas crianças, como elas brincavam, e eu tinha algumas músicas voltadas para as crianças. Aí eu falei, eu vou juntar essas músicas que eu tenho, criar um espetáculo e levar isso para escolas, instituições. E essa questão da representatividade também foi muito forte para mim, porque Júnior Pequeno é uma criança negra de 9 anos que tem autoestima elevada, que infelizmente isso para crianças negras muitas vezes não é comum. Né? Eu fui uma criança negra com autoestima elevada, mas eu tenho colegas que não tinham isso. E para superar isso na vida adulta foi muito difícil. Então, Júnior Pequeno é aquele menino serelepe que está sempre brincando, sempre sonhando, ele não tem limites. O que ele tem vontade de fazer, ele tem o sonho de cantar no Carnaval de Salvador. Então, no espetáculo, ele faz isso acontecer, né, junto com as outras crianças. É um espetáculo muito interativo, né, então eu trago as crianças para brincar com o personagem e sempre falando de África, né, trazendo essa representatividade da nossa ancestralidade aí dos povos africanos, e eu faço essa performance lá com as crianças e os adultos gostam, as crianças gostam muito, eu tenho ótimas contrapartidas assim em relação a esse trabalho e eu estou muito feliz com ele, assim, é um trabalho de formiguinha que eu venho fazendo em alguns espaços, mas eu quero que seja assim devagar mesmo, eu não tenho pressa, o importante é que essa mensagem de Júnior Pequeno chegue naquela criança e que ela cresça sabendo assim que ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela respeite todo mundo.
Esse é o recado. Legal. E quando você fala desse desenvolver, né, do espetáculo, de não querer essa rapidez, né, de querer fazer esse desenvolver ser mais natural, você traz a questão da criança, né? A criança, ela não cresce de uma hora para outra, ela tem esse processo de crescer. É assim também o The Insight, o projeto que a gente já está na 7ª edição, né? São 7 anos de projeto. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, como passou rápido. Mas também é um projeto que super flui assim de uma forma natural. Eu vim hoje no carro conversando com Arthur e Mariana, falando um pouco sobre a construção do projeto, né, e sobre das existências da vida também, de que é muito difícil a gente fazer arte, de que é muito difícil a gente estar mostrando, né, se empenhando para fazer aquilo que a gente acredita, mas que o universo conspira para isso. Então eu acho que isso também é o ser natural do desenvolvimento. Raul, você traz no seu espetáculo, né, das Peratices de Júnior Pequeno, essa coragem infantil. Eu queria saber se, quando você era criança, você contou um pouquinho da sua trajetória aí, mas quando você era criança, você teve alguma coragem infantil que se levou para Júnior? E eu queria também o que é que Júnior, né, se ele estivesse aqui nesse momento, falaria para uma criança que está assistindo, para qualquer criança que perdeu a vontade de sonhar? Fala aí um pouquinho pra gente. Que ótima pergunta, Rafael. Eu fui uma criança assim muito criativa, né? Eu acho que a minha grande coragem está na criatividade. Eu lembro que eu sou do interior da Bahia, eu sou de Conceição do Jacuípe, Birimbau, e aí eu passava as férias em Amélia Rodrigues, que é uma cidade que fica a 5 minutos da minha. Meus colegas se acabavam de rir na escola, mas eu chegava em Amélia assim, então esse universo lúdico era muito presente. E é curioso que a gente tem um teórico, né, Cipriano Carlos Lucchesi, que fala de ludicidade, e ele diz que não é só atividades divertidas, mas é você viver plenamente aquilo que você está vivendo. Então a minha criança vivia plenamente tudo aquilo. Então eu lembro que eu subia em árvores, eu lembro que tinha uma casa abandonada assim que tinha mato, e eu sempre gostei muito de música, de axé music. Eu inventava na minha cabeça que o mato era o público e eu estava ali em cima de um palco cantando para aquele público. Eu cantava, eu fazia voz de povo, que assim, vamos cantar, e o povo, vambora! Essa voz meio abafada, eu fazia isso. Então, eu sempre tive esse universo muito forte em mim. Então, a minha coragem vem daí, né? Uma criança inventiva que não via limites, porque Júnior Pequeno é um pouquinho o Raulino Júnior também, né? Caetano Veloso diz que todas as músicas dele são autobiográficas, até as que não são, são. Então, Júnior Pequeno também tem um pouco de mim, e o grande recado que ele deixa no espetáculo é assim, para a criança acreditar nela, não deixar de sonhar e lançar a pedra longe. O que é lançar a pedra longe? Num determinado momento do espetáculo, ele conta uma história que o primo chama ele para brincar, mas a brincadeira é matar passarinho com badog, com estilingue, e ele não acha isso legal, porque todo ser vivo tem que ficar vivo, como o próprio nome diz. Então, no final, ele diz que a gente tem que pegar a pedra e lançar longe, que é buscar o nosso objetivo, aquilo que a gente tem como objetivo, independentemente se aquele objetivo vai dar prestígio, vai dar grana, enfim, é o que você tem vontade de fazer para que você seja feliz, que é o que eu faço na minha vida, assim, e tento passar para a minha filha. E a mensagem que Júnior deixaria? Sim. A mensagem que ele deixaria é exatamente essa, assim, ó. Nunca deixe de sonhar, acredite em você. Sempre assim, porque a gente tem que acreditar na gente, né? Primeiramente, a gente tem que acreditar no nosso propósito, no nosso objetivo, naquilo que a gente tem vontade de fazer, para daí a gente colocar no mundo, né? A gente parte desse crédito, né, próprio para depois levar para as pessoas. Eu acho que essa é uma grande mensagem que eu vejo até pessoas adultas assim que têm muita insegurança. E eu no meu círculo, com meus amigos, eu tento sempre incentivar. Acredite, velho, coloque, né? Você criou uma música, exatamente. Vá lá, coloque assim. A gente aprende fazendo mesmo, né? A gente vai ter pessoas que vão chegar, que vão orientar, e a vida é isso, né? Ninguém nasce sabendo, mas a gente vai caminhando ali para chegar no ideal que a gente quer, né? Não é o ideal que as pessoas querem, é aquilo que a gente acredita. Legal, sua mensagem. E é isso, não jogue fora essa ideia, né, minha gente? É o que a gente sempre traz aqui no slogan do projeto. Inclusive, eu tô até vestido aqui com o slogan, porque justamente é isso. Eu acho que eu sempre trago aqui no The Insight, sempre falo para os meus amigos, para as pessoas com quem eu ando, que às vezes a gente espera muito pela perfeição, às vezes a gente espera muito pelo momento certo, pelo edital, pela verba. Obviamente, isso é importante, sim. A gente tem que estar escrevendo os projetos para editais, a gente tem que estar, como é que eu posso dizer, tendo um patrocinador, apoiador, como a gente está tendo aqui apoiadores no The Insight, mas de alguma forma da gente fazer com que a gente também pode naquele momento, né? De fazer com que a gente dá, porque um momento
vai chegar essa hora de fazer acontecer, de fazer essa construção. Raul, conta um pouquinho pra gente aí se esse Júnior, como você traz no espetáculo também, está feliz. Rafa, ele está felicíssimo, assim, né? Porque tem uma música, eu sou muito ligado em música, né? Tem uma música de Fernando Bran e Milton Nascimento, que é Bola de Meia, Bola de Gude, que fala assim: há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Então, a minha criança, ela está vivíssima, muito feliz, e ela sempre me ajuda. Assim, eu digo que a minha criança me salva, né? Então, como Chico também, eu estou muito satisfeito com o profissional que eu me tornei, o adulto que eu me tornei, porque eu mantenho essa criança viva. Às vezes, até sofro por uma certa ingenuidade, porque o mundo é muito cruel, né, às vezes, mas assim, eu prefiro me manter como eu sou, a minha essência, do que aceitar o que o mundo traz, né, de crueldade, porque se eu aceitar, eu não vou ser feliz. Então a minha criança está feliz porque eu aceito como ela é, feliz, alegre, para cima, mas muito consciente do seu entorno, né? Uma criança que está sempre atenta ao que acontece, que luta por uma justiça social para todo mundo, né? Porque eu acho que isso é um papel que todos nós devemos ter na sociedade. Raul, fala aí, você tem algum site, tem algum projeto que vai falar para ainda esse ano? Eu vou aproveitar também, né? Eu disse, eu sou jornalista e gosto de jornalismo cultural, então eu tenho um blog que completa 15 anos ano que vem, que chama Desde que eu me entendo por gente, então é desde que eu me entendo por gente.wordpress.com, né? Tem vários conteúdos lá. Eu no Instagram sou Raulino SC Júnior e tem o Instagram do espetáculo que é @asperaltices de Júnior Pequeno.